Olá, gente querida, que Deus abençoe a todos vocês. Que bom tê-los conosco em mais um Life Church Brasil podcast. E é com muita alegria que chegamos a vocês mais uma vez para o nosso segundo episódio nesta oportunidade. A estreia foi incrível, um tema absolutamente fantástico. Nós falamos em nossa estreia do Life Church Brasil podcast acerca de adoração. E se você ainda não viu o episódio número 1, está disponível aí no nosso canal, então encontre-o, vale a pena, tem muita coisa preciosa lá, compartilhada para a sua edificação. Nessa oportunidade, mais uma vez comigo, Pastor Bosco, então muito bem-vindo, uma alegria tê-lo com a gente. Uma alegria. Mais uma vez. Sim, hoje o tema vai ser ainda mais importante e relevante. Fantástico. Para o nosso segundo episódio, falaremos hoje a respeito de batalha ou guerra espiritual. E temos perguntas incríveis para serem respondidas de pessoas que congregam conosco na comunidade cristã Life Church, aqui em São Caetano do Sul, estabelecida no momento ali na rua Visconde de Inhaúma, número 844, na Sobreloja, no bairro Oswaldo Cruz. Nós temos nos reunido, inclusive, todas as quintas, numa reunião profética muito importante de ensino e de bastante fluir da palavra, não é? Quintas às 8 da noite. E aos domingos nós nos reunimos às 10 da manhã no nosso Sunday Life, o nosso domingo de vida. E os cultos também têm sido tão profundos e marcantes, abençoando e edificando as nossas vidas tremendamente. Você é o nosso convidado para as próximas reuniões. Se você reside em São Caetano, está pelo ABC ou nas proximidades aqui por São Paulo, venha, esteja conosco, será uma alegria recebê-lo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e também acione aí o dispositivo para que você receba as informações do canal, né, de forma imediata. Assim que há novos conteúdos, você é avisado. Se você clicar, acionar aí o tal do sininho, não é? Você vai receber as informações do canal. Inscreva-se, acione o sininho, mas também compartilhe com outros. Se você, inclusive, está sendo edificado e abençoado pelo que a gente reparte aqui, compartilhe, não é? Vamos multiplicar a bênção. Maravilha? Vamos, então, dar início ao nosso tema de hoje, discorrendo com as perguntas que foram feitas por pessoas, como eu dizia, da nossa comunidade, do nosso convívio, mas também por pessoas que mandam suas perguntas via WhatsApp, também pelo Instagram, pelas nossas redes sociais. Nas próximas, você, inclusive, pode enviar suas perguntas também. Pastor Bosco, a bola está contigo. Vamos lá. Como eu disse, hoje tema extremamente relevante. Não que o primeiro não tenha sido, muito pelo contrário, mas este também dá continuidade. Primeira pergunta, pastor. O que a Bíblia fala sobre guerra espiritual? O que a Bíblia nos traria de informações sobre esse tema, guerra espiritual? Acho que a pergunta é muito boa para a gente começar. Talvez até uma outra pudesse ser feita antes, não é? Guerra espiritual existe? Sim. Não é? Ou é mera teoria? Será que é coisa da cabeça da gente? Interpretação errônea ou verdadeira? E então, acho que partindo da premissa de que guerra espiritual existe, não é? Não fosse assim, nós não teríamos o que eu digo ser nosso texto base para esse nosso podcast e para as perguntas acerca das quais vamos discorrer, que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, não é? E já respondendo a pergunta, sim, guerra espiritual existe, e a Bíblia fala acerca dela, por exemplo, nesse texto, dizendo, verso 10 de Efésios capítulo 6,
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Bem, de imediato, o apóstolo Paulo, ou antes o Espírito Santo através dele, está deixando evidenciado, nas entrelinhas, porém evidenciado, que Satanás trabalha para preparar ciladas aos santos, não é? O nosso adversário, se nós nos recordarmos do que declarou Pedro, em 1 Pedro 5,8, anda em derredor, procurando alguma oportunidade para os seus ataques, não é? Então, as trevas nunca assistem o nosso viver diário, não é? Torcendo a favor. Pelo contrário, as trevas estão sempre andando em derredor e procurando oportunidades para os seus ataques, para atingir-nos, ferir-nos, não é? Alcançar-nos. Sendo assim, se o inimigo anda em derredor, procurando oportunidade contra nós, se as trevas trabalham para preparar ciladas contra os filhos de Deus, é preciso que estejamos sóbrios, vigilantes, como diz Pedro, e como diz Paulo, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele avança nos mostrando como ficar fortalecidos. Mas antes ele diz que há uma guerra espiritual contra nós. O inimigo prepara ciladas, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é nossa luta diária, a nossa batalha espiritual não é contra seres humanos, contra pessoas, não é? Mas aí ele diz, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o texto evidencia que há uma guerra espiritual contra nós. O adversário não está trabalhando só para colocar ciladas no nosso caminho, não é? Ao longo da nossa trajetória. O inimigo está guerreando contra nós. Nas regiões celestes, que nós entendemos ser o segundo céu. Primeiro céu, o firmamento. Terceiro céu, o lugar do trono de Deus, de onde o Senhor rege todas as coisas, governa toda a criação. E entre o primeiro céu, o firmamento, e o terceiro céu, o trono de Deus, nós temos as regiões celestes. Ali estão as nossas bênçãos, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Nós temos acesso a todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós, nele mesmo, e elas estão disponíveis nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Nesse mesmo contexto, há guerra contra nós. E isso para resistir ao nosso acesso às bênçãos. Para, num trabalho das trevas, tentar impedir que desfrutemos, que nós possamos usufruir daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Então, sim, existe uma guerra espiritual. O diabo não trabalha apenas para colocar ciladas aos santos. O diabo não anda em derredor apenas procurando oportunidade para um ataque ou outro. Nós sabemos que ele quer, com guerra espiritual constante, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, impedir o nosso acesso àquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Toda a herança, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, tudo que Cristo conquistou para nós na cruz e pelo seu sacrifício, está disponível para nós nas regiões celestiais. E ali há guerra. E a guerra não é superficial, ela não é leve, não é? Porque o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, está dizendo que é contra principados. Uau. Já seria suficiente. Sim. Não é? É contra potestades, é contra dominadores do mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. Ou seja, Satanás arregimenta todo o seu exército contra os servos do Senhor. Então a guerra é pesada, a guerra é intensa e
padece o cristão que vive a sua vida sem a consciência de que, querendo ele ou não, consciente ou não, ele está envolvido numa guerra espiritual. Não é? As trevas fazem oposição aos filhos da luz. Isso é preciso ficar bastante evidenciado. Excelente. Se o próprio Jesus, né, enfrentou resistências espirituais e guerras diabólicas contra ele enquanto homem, exato, né, quem dirá nós? Mas aí, pegando o que o senhor mencionou no final, já dá inclusive gancho para a segunda pergunta, que vem no sentido de dizer: todos os cristãos são chamados para guerras de alto nível? Eu acredito que o alto nível aqui é exemplificado, por exemplo, por guerrear pela nação. Ou seja, o senhor acabou respondendo que, independente dele entender que existe ou não, ele está inserido em uma guerra. Agora, uma vez entendendo, ele está inserido em uma guerra de alto nível? A exemplo pela nação? Perfeito. Excelente pergunta, porque, retomando um pouco a resposta da primeira, lamentavelmente, nós temos uma boa parcela do mundo cristão que ignora que temos guerra espiritual. Sim. Que sofremos oposição e resistência do adversário e de seus exércitos. Não é? E também temos uma parcela que nega essa guerra, não é? A existência dessas batalhas frequentes. E, lamentavelmente, isso dá no que o inimigo exatamente quer, não é? Que a gente ignore a guerra. Não é? Uma das maiores mentiras de Satanás é a de que ele não existe. Sim. Não é? Porque se ele é ignorado, pode trabalhar sem ser identificado. Sem oposição. E sem oposição, sim, não é? E então, quando a gente nega a existência da guerra espiritual ou a ignora, qual é o grande problema? Não é só que o inimigo pode trabalhar sem ser identificado e vencido, mas também o maior dos problemas é que nós não temos acesso à bênção, que já é nossa. Tudo que Jesus conquistou para nós está disponível nele, nos lugares celestiais, onde existe oposição das trevas, onde existe resistência maligna. Então, se eu ignoro a guerra, não é? Ou se eu não creio nela, ok, o inimigo tem total liberdade de trabalhar sem ser identificado, sem sofrer oposição e resistência de nossa parte, mas também eu fico sem acesso ao que é meu. Porque para viver o que o Senhor dispõe para nós como seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, de acordo com Romanos 4,17, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, herdeiros conjuntamente com Jesus Cristo, não é? E tudo que Deus dispõe para os herdeiros está nas regiões celestiais. Para viver aqui o que é meu em Cristo, eu preciso conquistar, não é? No mundo espiritual, vitória contra toda oposição maligna. Uma declaração ainda mais evidente de que existe batalha e de que colabora com o que o senhor está dizendo, inclusive, é que a Bíblia cita que o nosso inimigo, o nosso adversário, veio para matar, roubar as nossas bênçãos na região celestial que o senhor está dizendo, então, e destruir. Ou seja, ele tem um objetivo muito claro. Exatamente. Eu vou chegar nesse texto daqui a pouco, mas é interessante que você entenda que, vou repetir com essa colocação bem simplista, é necessário que a gente entenda que Satanás não está assistindo nosso progresso, nosso avanço, nossas conquistas, nossas vitórias, o desfrutar da herança que temos em Cristo Jesus de camarote torcendo pela gente. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está fazendo oposição, ele está levantando resistências para impedir que a gente desfrute o que Cristo nos concedeu. Então, ignorar a guerra ou negá-la vai interferir no acesso às bênçãos, não é? E aí, entrando na resposta a essa segunda pergunta, a guerra existe, mas guerras de alto nível são para todos os cristãos? Bem, ocorre o seguinte, você tem suas batalhas pessoais contra Satanás e seus exércitos, porém, simultaneamente, é indispensável que a gente recorde algumas coisas, como, por exemplo, a Grande Comissão.
Mateus 28, 19 e 20, Jesus, aproximando-lhes, falou aos discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. E o ide aí, na verdade, foi mal traduzido, porque no sentido original o que a gente encontra é indo. Não é? O que Jesus estava dizendo é que esse trabalho da grande comissão, ele é contínuo. Então, indo, o tempo todo avançando, o que vocês devem fazer? E aí, conjugando Mateus 28 com Marcos 16, que também aborda a fala de Jesus sobre a grande comissão, o ide, não é? Jesus diz para os seus discípulos: olha, indo, preguem o evangelho a toda criatura, ensinem todos a guardarem o que eu vos tenho ordenado, batizem todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e discipulem as nações. Então, a grande comissão envolve um trabalho, né, contínuo, indo, envolve um trabalho de pregação, preguem a toda criatura. Envolve um trabalho de ensino, ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Envolve um trabalho de consolidação, batizem todas as pessoas que se abrirem, evidentemente, para o Evangelho, para a fé em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí também a grande comissão envolve um desafio que sai do campo do pessoal, sai do campo do um a um, do evangelismo one by one, né? Parafraseando aqui os nossos irmãos americanos. Não é? Sai do campo do pessoal, do evangelismo individual, porque o Senhor diz: façam discípulos de todas as nações. E isso já nos coloca em guerra espiritual de alto nível. Sim. Não é? Porque evangelizar, ensinar, consolidar, não é? E discipular nações vai exigir de nós envolvimento numa guerra de oposição maior do que a que sofremos no individual. Porque aí nós estamos falando, inclusive, de presença maligna em nível territorial. Nações, não é? E alguém poderia, de repente, dizer: não, mas essa guerra, então, não é para todos. Bem, nós temos que nos concentrar no cerne da questão, que é o ide. O ide é para todo cristão? Evidentemente que sim. Sim. Evangelismo, ensino, discipulado, consolidação dos novos convertidos, não é um trabalho só de evangelistas e pastores. Como muitos pensam, missionários, não? Ou missionários, exato. É um trabalho para toda a igreja, não é? É a continuidade do ministério do próprio Cristo. O ide que ele nos entrega é: continuem fazendo o que eu faço. Deem sequência à minha obra, ao meu trabalho, ao meu ministério. E isso é para todo cristão. Todo cristão deve pregar o evangelho. Todo cristão deve ensinar o que tem aprendido. Repartir, compartilhar. No nosso caso, usamos inclusive na Life Church o slogan compartilhando vida. A nossa uns com os outros e a de Cristo com todos. Porque esse é o trabalho da igreja. Ir em todo o tempo, pregar a toda criatura, ensinar a todos, repartindo o que temos recebido, consolidando os novos, levando-os ao batismo, que é o símbolo maior da aliança, aliás, um dos símbolos fortes da aliança nossa com Deus. E chega ao ponto de discipular nações. Você não vai discipular nações sem enfrentar os espíritos territoriais que reclamam poderes, direitos e autoridades sobre essas nações, não é? E aí alguém diria: mas enfrentar as trevas não é algo que me emociona. Muito pelo contrário. Não é? Né? Muito pelo contrário. Alguns têm medo. Né? Alguns têm medo e querem fugir disso. Sim, né? mas não tem como. Isso me faz lembrar de uma pessoa que passou pela nossa igreja muitos anos atrás, mas muito mesmo, mais de 2 décadas atrás. Nós estávamos começando nosso ministério e uma pessoa veio em busca de experiências com o Espírito Santo.
E passados alguns meses, essa pessoa me procurou e disse, pastor, olha, eu estou saindo da igreja. E eu disse, mas por que razão? Qual é o motivo? O que está te levando a isso? Nós te entristecemos, fizemos alguma coisa que não caiu bem. Ela disse, não, nada com a igreja. Vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos, bonitos. Acho que naquela época eu ainda era. Mas, enfim, a igreja é maravilhosa. Só que eu vim buscando experiências mais profundas com Deus. Só que à medida em que eu me aprofundo nessas experiências com Deus e, sobretudo, com o Espírito Santo, guerras espirituais estão acontecendo. Eu tenho visto o inimigo se levantar contra mim, contra a minha família, e eu não quero problema com Satanás. O sinal de que ele estava no caminho certo é que ele estava enfrentando a oposição. Ele resolveu. Isso fez recuar. Que pena, que pena. Eu não quero problema com Satanás. Muita gente quer evitar isso, não é? Mas o fato é que o ID envolve guerra espiritual, não é? Não há como evitar isso, porque você vai chegar ao âmbito de tocar nações. Um dos erros graves que a igreja cristã evangélica comete, por exemplo, é enviar missionários para o campo sem treiná-los espiritualmente para a batalha. Apanha bastante antes de ganhar experiência para poder também avançar no território. Né? Sem a menor noção de guerra espiritual, ele vai tocar um outro território onde espíritos malignos reclamam direitos e autoridade. E então ele vai ter que enfrentá-los, ou pelo menos vai sofrer oposição e resistência desses principados, potestades, dominadores territoriais e hostes espirituais da maldade. Ele vai para uma guerra espiritual de alto nível sem estar preparado para ela, não é? E o ID pressupõe, portanto, uma vez que trata de discipular nações, guerra espiritual de alto nível. Se não, pelo menos no âmbito do individual, do pessoal, o ID também implica em confrontar as trevas. Porque em Mateus 16, por exemplo, Jesus diz, olha, no meu nome, Mateus 16, verso 17, no meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, no meu nome expulsarão demônios. Então, o próprio ID, a grande comissão, ou seja, o maior comissionamento que a Igreja do Senhor e nós, como cristãos que somos a Igreja, recebemos de Jesus Cristo, o ID pressupõe confrontos espirituais. Enfrentamentos. Expulsar demônios no âmbito do pessoal e conquistar nações no âmbito do territorial. Aí é guerra espiritual de alto nível, sem a menor sombra de dúvidas. Isso também me leva a um texto interessantíssimo de Judas, né? No capítulo 1, aliás, é o único capítulo de Judas, né? Alguns vão até perguntar, existe esse livro na Bíblia? Porque muita gente desconhece. Muita gente desconhece. E até porque é uma epístola, é uma carta, não é, do apóstolo Judas, de um capítulo só, né? Mas que no verso 9 nos traz essa informação de que quando o Senhor recolheu o seu servo Moisés, o anjo, na verdade o arcanjo Miguel, foi incumbido de sepultar ou levar o corpo de Moisés. Nós não sabemos exatamente o que foi feito com o corpo do servo do Senhor, não é? Mas evidentemente o Senhor fez questão de guardá-lo, ou o arcanjo Miguel iria sepultá-lo e não dizer para ninguém onde foi, ou o arcanjo Miguel iria levar o corpo de Moisés aos céus. O fato é que isso, porque provavelmente se isso não acontecesse, o povo era capaz de embalsamar o corpo de Moisés e idolatrá-lo. Né? Então o Senhor, para evitar isso, para que o seu povo não incorresse num erro a mais de idolatria, vai pelo arcanjo Miguel sepultar ou levar o corpo, e Satanás vai guerrear com o arcanjo Miguel, não é? Requerendo o corpo de Moisés. Isso é interessante. Com qual intenção? Com qual intenção? Provavelmente de repente, apresentar o corpo dizendo, adorai-o, ou algo parecido. Ele era um ícone, né? Ele era um ícone. Até hoje o é. Sim. Né? E aí a Bíblia diz, no verso 9,
da Epístola de Judas, que nessa disputa pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, nós estamos falando de um anjo de hierarquia elevada, não é? O arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Pelo contrário, o que ele disse foi: o Senhor te repreenda. Isso é interessante, porque nós estamos falando de guerra de alto nível, não é? E é claro que o ID pressupõe confrontos, enfrentamentos com o Império das Trevas, no âmbito do pessoal, no âmbito de nações, mas é preciso deixar evidenciado que não se coloca, ou que a gente não deve se colocar, em guerras para as quais nós não somos chamados. Escolha bem as guerras que você entra ou participa, né? Exatamente. Porque Deus não vai respaldar tudo que nós queremos fazer. Deus vai respaldar aquilo para o que Ele nos comissionou, não é? E então, evidentemente, Miguel tinha autoridade para confrontar Satanás. Até para amaldiçoá-lo. Mas ele prefere deixar essa batalha específica num campo em que a autoridade maior é que vai definir. Ele diz: o Senhor te repreenda. Ou seja, é como se o arcanjo estivesse dizendo para Satanás: eu posso acabar com essa brincadeira agora, eu posso arrebentar você aqui e agora, mas assim, eu vou deixar você numa condição ainda pior, tá bom? Eu passo a bola para Deus. Eu vou colocar nas mãos do Todo-Poderoso. O Senhor te repreenda. Mas fica aqui um princípio, o princípio de saber selecionar em que guerras você entra, não é? Isso é de suma importância. Fantástico. A gente está aprofundando mais a questão, né? Começa assim, existe guerra espiritual, né? A Bíblia demonstra, agora já ficou claro, a gente está aprofundando e vendo que a questão é mais séria do que muitos imaginam, inclusive, né? Exatamente. A próxima pergunta, eu acho que já é mais de âmbito pessoal, né? Ela diz o seguinte: como que podemos identificar se nós estamos passando por uma guerra ou por uma batalha espiritual? Ou quais são os sintomas? Existem sintomas, né, que a gente consiga identificar, perceber que estamos em uma guerra espiritual? Muito importante isso. E isso vai nos levar a alguns textos, como, por exemplo, de 2 Coríntios 2, verso 11. Né? Aliás, eu vou pegar do verso 10 para ficar mais claro o entendimento do que Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto. Ele diz: a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vocês é que o fiz na presença de Cristo. Então, Paulo está falando de perdão e está dizendo: se vocês perdoam, eu também perdoo. Não é? Está falando de coisas internas ali que feriam ou que tinham relação específica com a igreja de Corinto. Né? Então, ele está dizendo: se tem coisas aí a serem perdoadas, perdoem. Se vocês perdoarem, eu também perdoo. E até o que eu tenho perdoado, eu tenho feito por causa de vocês, pelo bem de vocês. Não é? E aí ele explica por quê. Ele diz, verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está pontuando algo aqui muito importante. Né? Eu falei há pouco que uma parcela dos cristãos, atualmente inclusive, ignora estar envolvida em guerra espiritual. Outra parcela nega a existência da guerra espiritual. Mas aí vem o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, e diz, olha, cuidado, vocês estão ignorando as armadilhas, as ciladas do maligno. Vocês estão ignorando os seus desígnios, o seu trabalho. Não é? O Pedro estaria gritando, né? Identificando o perfil de Pedrão, né? Ele estaria gritando, eu não falei para vocês, sede sóbrios, vigilantes. Não é? O que vocês estão fazendo ignorando a guerra espiritual?
Então, quando surge uma pergunta como essa, não é? Acerca de como identificar se estamos passando por guerra espiritual, é importante, não é, que a gente entenda que há sinais de que estamos em guerra, não é? Evidentemente. Então, Satanás tem desígnios contra nós, ele tem planos, ele tem projetos, não é? Ao contrário de muitos de nós que vamos levando a vida do jeito que a vida der, não é? O diabo não, o diabo sabe traçar metas, objetivos, ele sabe planejar estratégias, seus ataques, suas ciladas, seus desígnios, não é? O império das trevas, por vezes, é bem articulado, não é? Seus exércitos, por vezes, estão muito bem estruturados, organizados, não é? As ações do maligno nem sempre são aleatórias. Por vezes, elas têm objetivos pré-definidos. E aí, como identificar se eu estou passando por guerra? Não é? Primeiro, estando alerta. Você não pode ignorar os desígnios do adversário. Mas segundo, e aí eu entro no texto que você abordou, de João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem, senão para matar, roubar e destruir. E muito embora a gente saiba que esse texto é aplicado a Satanás, porém Jesus está falando no contexto, na verdade, dos mercenários, dos falsos messias, que vieram antes dele dizendo-se ser o Cristo. Então, Jesus está falando de falsos profetas, de falsos cristos, falsos messias. Jesus está falando do mercenário que faz isso com fins lucrativos, né? E aí ele os chama de ladrões. E diz que eles não atuam se não for para matar, roubar e destruir. Pois bem, embora o texto fale de mercenários, de falsos messias, não há erro em aplicá-lo a Satanás, porque ele também é ladrão. Sim. Ele também é ladrão. Ele também se levanta contra as ovelhas do Senhor. E o contexto de João 10 exatamente diz que os mercenários, os falsos messias, estão visando conquistar as ovelhas. Este é o fim. E Satanás tem esse seu objetivo, alcançar as ovelhas do rebanho do Senhor. Portanto, ele também é ladrão. E ele não atua se não for para matar, segundo a fala de Jesus aplicada nesse contexto, ele não atua se não for para roubar, ele não atua se não for para destruir. Então, como identificar se eu estou em guerra espiritual? Se você está vivendo um contexto em que você percebe que há oposição espiritual a você, às suas orações, se você percebe que está vivendo uma situação em que as orações parecem que não estão passando do teto ou estão batendo no muro de bronze, não é? A fé está enfraquecendo-se, não é? Já não há ânimo, motivação para buscar a Deus, para adorar a Deus, né? O interesse pelas Escrituras está sendo minado. Então, suas forças estão minguando, físicas, emocionais, espirituais, né? As forças estão minguando. Você está se sentindo espiritualmente exaurido. O prazer, a satisfação na leitura, na meditação das Escrituras Sagradas, ele está sendo diluído. A oração já não é mais prazerosa e parece não passar do teto ou tocar muros de bronze. Não há respostas, não há saídas aparentes, não há soluções imediatas. O céu parece não estar respondendo. Deus aparentemente não está ouvindo sequer, né? E isso está afetando você mental, física, emocional, espiritualmente. Ora, evidentemente, você está debaixo de ataques que estão querendo roubar, matar e destruir. Roubar suas forças, roubar seu ânimo, roubar sua fé, roubar sua comunhão com Deus, roubar sua alegria espiritual, roubar o seu prazer nas Escrituras, roubar a sua comunhão através da oração, através da adoração, não é? Roubar a alegria de congregar e de adorar a Deus com os irmãos. Você está debaixo de oposição espiritual.
Se você percebe que está sendo roubado, seja em que esfera for, você está sofrendo resistência espiritual. A guerra é evidenciada aí, né? Se você percebe que tudo está contribuindo para matar sua fé, o inimigo está agindo. Evidentemente você está em guerra, não é? Tem alguma coisa trabalhando para roubar, tem alguma coisa trabalhando para matar, para roubar você em alguma área, para matar a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua espiritualidade, a sua adoração. Não é? Porque uma vez feito isso, parece simples, mas uma vez roubando a fé, uma vez roubando a adoração... O que resta? Nada. Roubou a sua comunhão, ele conseguiu. Exatamente. Aí vai destruir. Sim. Vai destruir sua vida espiritual. Vai destruir o casamento, vai destruir a sua, não, né? Isso é força de expressão, sim, claro. Sim, mas... Estamos cobertos com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Né? Sobretudo falando em guerra. Mas se o adversário conseguiu roubar a fé da pessoa, se o adversário conseguiu roubar a adoração de uma pessoa, se o adversário conseguiu matar a comunhão, a espiritualidade dessa pessoa, evidentemente ele vai destruí-la. Tirá-la da igreja, da comunhão, do convívio, do ensino da palavra. Termina que ele atinge o seu objetivo final. Destruir essa pessoa, mínimo, espiritualmente. Como eu disse, parece simples, mas não é, até pelo fato de que, ignorando essa situação, ou não, quem nunca passou por isso? Exato. Acho que todos passam dioturnamente. Né? E é interessante você lembrar, isso que você coloca, que todo mundo passa por algo parecido. Né? O apóstolo Pedro escreveu dizendo, gente, provações iguais a essas que vocês estão passando, os irmãos estão passando no mundo inteiro. Você não é privilegiado porque está sofrendo levantes, ataques e oposições do adversário. Todos os nossos irmãos do mundo inteiro estão passando por isso. E isso nos faz lembrar, inclusive, de Daniel, que está em oração 3 vezes ao dia, é um homem de jejum, é um homem de uma vida, inclusive, regrada no sentido da sua alimentação, para não se contaminar com os manjares da Babilônia, não é? Mas ele, num período de intercessão, inclusive pelo seu povo, não é? Quer dizer, batalha de alto nível. Batalha de alto nível, Ele está há 21 dias num propósito, não é? E quando finalmente a resposta chega, o anjo diz, cara, no primeiro dia que você já orou... havia sido respondido, mas eu fui... A resposta foi liberada. Mas eu fui resistido por um espírito territorial, por um principado, não é? Dominador de territórios. Eu fui resistido por um principado territorial, por 21 dias. Então, nesse contexto, sob a luz dessa passagem bíblica de Daniel, nós podemos afirmar que, por vezes, o céu parece estar calado, fechado. Parece. Por vezes, parece que Deus não ouviu e não vai responder. Aí entra a necessidade da perseverança na batalha. Porque todos passamos por esses períodos obscuros de silêncio divino, de resistências espirituais e, por conseguinte, a persistência é que vai levar à vitória. Então, se você está sendo resistido, sofrendo ataques, vendo que estão tentando roubar seu ânimo, suas forças, sua fé, sua adoração, não é? Estão tentando matar sua comunhão com Deus, sua alegria de congregar, de adorar. E, evidentemente, o objetivo final é destruir. Você está em guerra. E aí, com esses sinais, a perseverança se fará absolutamente indispensável. Então, eu quero até aproveitar, já que o senhor deu uma chave ou uma resposta, né, uma dica, enfim, sobre como vencer uma batalha espiritual, ao identificar, o senhor já está dizendo, perseverança, constância. Né? Se não fosse Daniel persistir ali os 21 dias ou quantos dias fossem necessários, ele não receberia a resposta. Aí vem a pergunta, o que fazer então, quando estamos em guerra espiritual? Ou como vencer de fato? O senhor já deu uma chave. Agora segue aí para a gente pegar outras mais.
eu vou trazer essa resposta e nós vamos ter que finalizá-la. Sim. Finalizar o programa, aliás, com ela, não é? E vamos ter que fazer um segundo podcast da Life Church Brasil com o tema guerra espiritual, porque ainda há muitas perguntas aí para serem respondidas. O tema realmente é intrigante, não é? Animador e indispensável. Pontual. Não é? Mas fica aqui, inclusive, a sugestão para você acompanhar posteriormente o episódio seguinte, não é? do nosso podcast sobre batalha espiritual. Mas também fica a dica para você ver o nosso podcast de estreia sobre adoração, que é uma ferramenta espiritual, inclusive para batalhas e conquistas, e que nós precisamos aprender a utilizar. Mas então, com a dica, e já caminhando aqui para o nosso encerramento, deixe-me responder essa pergunta: o que fazer e como vencer quando estamos em guerra espiritual? Bem, evidentemente, voltando aí para o que a gente dizia, você não pode jogar a toalha, não é? Pendurou a chuteira, perdeu. Exatamente. Aliás, o termo jogar a toalha vem do boxe, né? Quando o atleta está apanhando e o técnico vê que ele não vai segurar a onda, de repente, para ele não beijar a lona, num ato que simboliza desistência, o técnico joga uma toalha dentro do ringue. Então, você não pode jogar a toalha porque quem faz isso é o técnico. Tá? A gente não pode desistir de forma alguma. Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Você deixa de agradar a Deus se você retrocede, se você desiste, né? E então você não pode fazê-lo porque você é um atleta. Pode estar tomando pancada por todos os lados, mas precisa resistir, porque só quem joga a toalha é o técnico. E o nosso nunca vai desistir. Glória a Deus. Porque ele sabe que a guerra já foi vencida no terceiro dia com a ressurreição do Mestre, do Messias Salvador. Fantástico. Né? Combata o bom combate. Combata o bom combate até o último dia. Sim. Não é? Guarda a fé para terminar a carreira. Sim. E terminar bem, terminar em vitória. Exato. Então, além da perseverança, você não pode jogar a toalha, não é? Você tem que continuar no propósito, como Daniel, orando, persistindo. Mateus 7,7, Jesus vai dizer: batei, batei. E essa duplicidade na fala de Jesus, né? Ou insistência no bater, fala de continuidade. Batei, batei até que se abra. Bata até que aconteça, até que a porta abra no céu. Busque até encontrar. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Peça até que a resposta venha. Além da perseverança, de não poder jogar a toalha, de continuar orando, continuar jejuando, continuar buscando, continuar profetizando, continuar adorando. Além da persistência, da perseverança, eu queria destacar Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que fugirá de vós. Resistir ao diabo é secundário. Sujeitar-se a Deus é primário. Você precisa estar em submissão ao Senhor para poder enfrentar as guerras espirituais. Aí entra até uma coisa que o senhor colocou: submissão, embaixo da missão do que Deus te orientou, ou seja, sujeito ao que ele deseja. Designou. Porque se você estiver fora do propósito, não tem como vencer batalha nenhuma. É uma luta sua. Exatamente. Então, perseverança, submeter-se a Deus. Você sabe que está em guerra? Consagre-se ainda mais. Santifique-se ainda mais. Não é? E aí, evidentemente, você vai precisar de armas espirituais. Não é? Nós teremos que abordar isso num outro programa, não é? No Guerra Espiritual 2, A Revolta, não é? Boa. Que vem por aí. Sim. Não é? Aguardem, como diria o sábio Silvio Santos, né? Aguardem. Sim, sim. Então vem aí o Guerra Espiritual 2, mas de antemão há armas espirituais
que podemos utilizar. Uma delas, evidentemente, é a oração. Você não pode deixar de orar, não pode deixar de adorar. Você tem que perseverar, e isso em plena submissão ao Senhor. Consagre-se mais, busque mais, santifique-se mais. Ore mais, adore mais. Porque aí você pode resistir ao adversário e ele vai fugir de você. Glória a Deus. Maravilha? Demais. Bom demais. Muitas chaves, né? Muitos códigos, como dizem, né? Verdade. Muitas verdades bíblicas e revelações. Excelente. Bem. As perguntas foram muito boas. Nós agradecemos a todos que têm enviado sua colaboração para os nossos podcasts da Life Church Brasil. Eu quero repetir para você que nós nos reunimos na rua Visconde de Inhaúma, 844, na Sobreloja, ali no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul, às quintas, 8 da noite, e aos domingos, às 10 da manhã. Você é o nosso convidado, estamos esperando por você. Aqui no canal, você já tem acesso ao nosso podcast de estreia, que fala de adoração. Eu repito isso para você. Encontre-o, assista-o, comenta e compartilhe. Além disso, você já tem aqui o primeiro episódio sobre guerra espiritual e nós vamos complementá-lo com um segundo. Então, fique ligado, inscreva-se no canal e acione o sininho para você receber as notificações do nosso canal. Pastor Bosco, mais uma vez te peço para encerrar com oração e, sobretudo, pedindo que os nossos irmãos que estão em batalha saibam perseverar, saibam guerrear e se saiam delas vitoriosos. Por favor. Façamos isso. Amém. Ore com a gente, você que nos acompanha também. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Amém. Espírito Santo, nós agradecemos por estar conosco, que já é uma garantia de que sairemos vitoriosos no santo nome de Jesus. Aleluia. Em cada uma das lutas, batalhas que enfrentamos. O que te pedimos é, fortalece os teus filhos em momentos como este, de guerras espirituais, e que, acima de tudo, o Senhor possa revelar-se a cada um deles como o Senhor dos Exércitos, Amém. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. E que já saibamos de antemão de que a batalha já foi vencida. Sim. Na cruz do Calvário, através do sangue vicário de Jesus Cristo. Nós Amém. Te louvamos por este período, por estes ensinamentos e por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós. Gratos no santo nome de Jesus. Sim. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Compartilhe com muita gente. Se te edificou, reparta. Isso vai multiplicar a bênção para a glória do Senhor. Um forte abraço e fiquem com Jesus.